9.784, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal, direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União quando no desempenho da função administrativa. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1. Órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Inciso 2º. Entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Inciso 3º. Autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: inciso 1º, atuação conforme a lei ou direito. Inciso 2º, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Inciso 3º, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Inciso 4º, a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Inciso 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvados as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Inciso 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Inciso 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Inciso 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Inciso 9. Adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Inciso 10. Garantia dos direitos e a comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam regular sanções e nas situações de litígio. Inciso 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Inciso 12. Impulsão de ofício de processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Inciso 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Capítulo 2 dos direitos dos administrados. Artigo 3º. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração pública, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados. Inciso 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos, em que tenha a condição de interessado, ter vista nos autos, obter cópias e documentos nele contidos e conhecer as decisões proferidas. Inciso 3º. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Inciso 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado,
salvo quando obrigatória a representação da força de lei. Capítulo 3 dos deveres do administrado. Artigo 4º. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Inciso 1. Expor os fatos conforme a verdade. 2. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 3. Não agir de modo temerário. 4. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar com o esclarecimento dos fatos. Capítulo 4 do início do processo. Artigo 5º. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Artigo 6. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Inciso 1º. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Inciso 2º. Identificação do interessado ou de quem o represente. Inciso 3º. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Inciso 4. Formulação de pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. Inciso 5º. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 7. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Artigo 8. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Capítulo 5. Os interessados, artigo 9º, são legitimados como interessados no processo administrativo. Inciso 1º. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais, ou no exercício do direito de representação. Inciso 2º. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Inciso 3º. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4º. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 10. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada previsão especial em ato normativo próprio. Capítulo 6 da competência. Artigo 11. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica e jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. Inciso 1. A edição de atos de caráter normativo. Inciso 2. A decisão de recursos administrativos. 3. As matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado
a duração e os objetivos de delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da administração delegada. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Artigo 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Artigo 17. Inexistindo a competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Capítulo 7. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 18. O impedido de atuar em processo administrativo, o servidor ou autoridade que, inciso 1, tem interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins, até terceiro grau. Inciso 3º. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Artigo 19. Autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. Artigo 20. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes, afins até terceiro grau. Artigo 21. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo.